Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre a nossa Bolsa de Valores. Sempre que aparece o ponto de interrogação, ponto de exclamação, eu trago colocações, perguntas que foram feitas no canal e em outros vídeos para que a gente troque uma ideia aqui e assim a gente vai construindo uma melhor concepção sobre o que pode nos ajudar a ter um melhor desempenho na nossa Bolsa de Valores. Eu vou falar sobre uma medida provisória que afeta as elétricas e também um pouquinho sobre o setor do agro. Eu vou começar aqui por essa colocação do Leandro Silva. Ele pergunta qual a sua opinião sobre o setor do agro. E aqui ele cita duas empresas que eu já mencionei aqui, né? Eu acho que até foi para ele mesmo no canal, ele perguntou se eu investiria nelas, eu já disse que não. Mas eu acho que o importante aqui com relação ao setor do agro, que é necessário que seja dito, a gente tem que entender que esse é um setor cíclico e que está sujeito a uma série de fatores. Antes de você entrar numa empresa, qualquer que seja ela, o importante é você entender o projeto. E veja, o projeto do agro ele, aparentemente é simples. Você planta, você colhe e você vende. Basicamente isso. Ou você alimenta e você abate e você vende. O que ocorre aqui é que é um setor muito sujeito a questões que não estão sob controle, ainda que se tenha um projeto. Por exemplo, a questão climática. Então, se um setor está sujeito a estiagens, inundações, geadas, isso aí tudo pode afetar aquele projeto inicial. Além disso, ele é muito baseado em financiamento, mas até aí não tem nenhuma novidade. A questão é que esses financiamentos eles estão sujeitos a empecilhos de uma forma com maior probabilidade do que outros, como por exemplo o setor elétrico. Também a gente precisa entender que o setor do agro do Brasil ele é um setor assim muito proeminente na nossa economia porque tem muita demanda externa. Mas a outra metade disso é que ele compete de forma muito consistente, muito forte com países que têm uma capacidade de desenvolvimento maior que a do Brasil. E eles passam o tempo inteiro tomando posições que prejudicam o nosso agro. Mas eles não fazem diretamente no país, eles fazem através daquilo que, sempre que você ouvir, né, a sociedade civil organizada, o que se está querendo dizer aí são as ONGs. Essas organizações não governamentais são abastecidas pelo estrangeiro e sempre com finalidade de barrar o desenvolvimento do país, e o agro é muito afetado por isso. Fora outras condições de cunho internacional, como por exemplo, hoje a carne tem um barateamento interno. Mas por que ela tem um barateamento interno? Porque na verdade reduziu a demanda lá na China, que é o maior importador daquilo que os caras chamam de a proteína animal. Então, que não é só a carne, né? O leite também está incluído aí. Então ele é um setor muito afeto a esse conjunto de variabilidades. Eu, pessoalmente, gosto do setor, mas eu acho que ele tinha que ser melhor protegido pelo próprio país e não ficar do jeito assim que está muito na mão das influências externas, que é o que me deixa um pouco afastado do setor. Mas eu acho que é um bom setor, eu vejo que o pessoal tem aí na parte de investimentos indo para o agro, principalmente depois do apoio que foi muito forte dado pelo governo passado, mas esse governo atual, né, ele tem uma visão diferente e, claro, é um outro fator que depõe às vezes contra o setor, que é a interpretação política daqueles que estão no poder no momento. E a interpretação desses aqui, como eles mesmos dizem, né, ou chamam de agronegócio, ou dizem lá o agro é fascista. Isso aí me deixa um pouquinho mais reservado. É necessário ainda mudar muito a cultura do Brasil em relação ao agro em si, para que eu consiga ver ele com mais prosperidade. Mas é um setor que, no final das contas, eu gosto bastante. A outra questão, ela surge também aqui do Leandro Silva, a opinião sobre a medida provisória 1212 de 2024, que o governo aprovou. Isso vai impactar as elétricas de qual setor? Geração, transmissão ou distribuição, ou todas elas. Então vamos dar uma olhada nisso. Essa é sem dúvida uma questão mais complexa. Então veja que a medida provisória é essa aqui,
Então ela foi protocolada lá em 9 de abril de 2024. Como é que a gente entende isso, né? Primeiro, aqui está no cabeçalho, veja que ela é uma alteração de 3 legislações. A Lei 9.427, que é de 1996. Depois ela altera também a Lei 9.991, que é de 2000, e ela vai alterar também a Lei 14.182, que é de 2021. Então nós estamos reportando aqui a mudanças de legislação de 20 anos atrás. Então veja que alguma coisa aconteceu que hoje se está fazendo uma alteração daquilo que estava mais ou menos estabelecido. Essas mudanças de lei é aquilo que a gente diz que o Brasil tem esse problema, né, de insegurança jurídica. Então a primeira lei, a mais antiga, é o seguinte, está alterando aqui no artigo 26, no parágrafo 1º, que está dividido em várias letras, aqui vários itens, né? A letra A, na verdade, são letras. O parágrafo 1º, letra K. Então, o que ele muda aqui é o seguinte, né? Que em até 12 meses da publicação da Lei 14.120, que é de 2021, tá? Quem tenha solicitado outorga ou a alteração de outorga que resulte em aumento da capacidade instalada, então estamos falando de geração, eles poderão requerer prorrogação de 36 meses dos prazos previstos lá nos incisos da lei, para início da operação de todas as suas unidades geradoras. Então, quem lá atrás recebeu uma outorga, então nós estamos falando de 20 anos atrás, tá? Recebeu a outorga e não iniciou, então o que eles estão dizendo é o seguinte, tem 36 meses para você iniciar. Veja aqui na letra L, para manter o direito ao prazo adicional, esse que virá, os empreendedores, independentes da fonte de geração, então pode ser hídrica, pode ser eólica, pode ser solar, pode ser térmica ou alguma outra, né? Também tem energia atômica no Brasil, eles irão aportar quantia de fiel cumprimento em até 90 dias e iniciarão as obras do empreendimento em até 18 meses. Então aquilo que estava parado, que estava lá para trás, mais ou menos é isso que nós vamos ver, o sujeito agora, eu vou seguir com isso. Então ele vai lá e coloca um valor como garantia para o governo, né, no caso. O valor da garantia de fiel cumprimento ela vai ser de 5% do valor estimado do empreendimento. Então tem que estar esse valor atualizado. A garantia do fiel cumprimento terá a ANEEL como beneficiária. Portanto, né, é uma agência reguladora, um órgão basicamente aí do governo. Também, como é que isso aí pode ser pago, né? Através de calção de dinheiro, fiança bancária, ou seja, através de empréstimos, e também por seguro-garantia. Então, o não cumprimento, não cumpriu naqueles prazos que estão lá em cima, é necessário aportar o valor. Então, nós vimos a primeira lei que foi alterada. A segunda lei é a 14.182 de 2021 e no que ela é alterada, né? Então, vai passar a vigorar com essas seguintes alterações aqui. Então, lá no artigo 3º. Os recursos que foram previstos no artigo 7º e destinados à redução estrutural do custo de geração de energia na Amazônia Legal, de que trata a linha B, poderão ser abatidos montantes destinados à modicidade tarifária. Então, o que é a modicidade tarifária aqui? É um princípio, né? O princípio de que aquele serviço é um princípio da modicidade tarifária. Que aquele serviço que é prestado e que é um serviço de caráter essencial, a tarifa aplicada a ele tem que ter uma compatibilidade com aquilo que as pessoas têm condições de pagar. É mais ou menos isso de que trata. Então, aqueles montantes lá que nós estamos vendo, no caso de não execução, eles podem ser abatidos desses valores aí. E eles serão aplicados exclusivamente nas concessões de distribuição dos estados localizados na área de influência. Então, se, por exemplo, né, nós estivermos falando daqueles valores lá atrás para o Nordeste, só pode ser para o Nordeste. Se for específico de um estado,
estado da Bahia, por exemplo, só pode ser no estado da Bahia. Outra alteração, ela vem aqui no artigo 7º, que diz o seguinte: constituirá obrigação da concessionária signatária, ou seja, que assinou o contrato, observado o disposto no caput, para cumprimento da medida de que trata a linha B do inciso tal, o aporte. Então, quem teve a concessão vai ter que fazer esse aporte. Na realidade, o valor aqui está atualizado, certo? De R$ 295 milhões anuais pelo prazo de 10 anos, atualizados pelo IPCA. Tão logo tenha sido, ou a partir do mês pelo menos, tão logo tenha sido assinado o novo contrato de concessão. Então, quer dizer, se o sujeito vai para frente, com aquelas concessões que nós vimos lá atrás, então na outra banda tem esse aporte de 295 milhões. Os quais aqui devem ser aplicados no programa de redução estrutural dos custos de geração de energia na Amazônia Legal, então aqui está bem setorizado, e no mínimo 20% em ações para garantir navegabilidade no Rio Madeira e 10% em ações para garantir navegabilidade no Rio Tocantins. Isso aqui é aquilo que a gente chama dos jabutis, que eles vão colocando dentro das novas legislações. No caso aqui específico da Lei 9.991, o que ele traz aqui é essa alteração. Os valores não comprometidos com projetos contratados ou iniciados até 1º de setembro de 2020 e aqueles relativos aos projetos reprovados cuja execução tenha sido comprovada, não tenha sido comprovada, serão revertidos em tarifas. Então, isso só quer dizer que os valores aqueles vão a fim também de ser utilizados em favor da modicidade tarifária, ou seja, a redução da tarifa a partir dos valores que lá se encontram disponíveis e que vieram a título de reversão aos cofres públicos por falta de execução dos compromissos. Depois que a gente vê essa medida provisória, a parte mais importante dela é justamente onde vem as justificativas, porque daí a gente consegue entender melhor o que tem ali por trás. Então, esse é um documento que vem do ministro de Minas e Energia e ele é encaminhado para o presidente da República e isso aí vai para o Congresso como medida provisória. Então, essa medida provisória dispõe sobre ações urgentes necessárias para a promoção do desenvolvimento de projetos que não garantam, ou melhor, de projetos que garantam o desenvolvimento econômico e social do Brasil por meio da geração de energia elétrica renovável e com medidas de atenuação das tarifas dos consumidores de curto prazo. Então aqui ele só está focando nas renováveis, a hídrica, a eólica e a solar. Em primeiro aspecto, a minuta da medida provisória, ela parte do diagnóstico de que que há estoque de projetos, principalmente eólicos e solares. Então aqui que está o cerne da coisa. Ele está falando especificamente desses projetos, que se concentram em grande parte na região Nordeste. Então veja que é para onde os valores, quando não cumpridos, vão ser revertidos. Tá? Então muita atenção, até porque aqui embaixo vai aparecer o provável beneficiário, que é o chamado consórcio do Nordeste. Tá? A gente precisa entender bem. E outra, a gente precisa saber o seguinte, é onde o governo teve a maior votação e está caindo em descrédito a sua aprovação. Então, veja, todas essas coisas elas ficam meio que emendadas. Então, segundo os dados da época, da ANEEL, os projetos aqui que foram outorgados, eles contemplavam 145 gigawatts e desses, 88 gigawatts que tem a outorga, mas, na verdade, as obras nunca foram iniciadas. Então, eles querem forçar o início dessas obras, mas é curioso como aqui em cima a gente vê que a demanda por energia ela é menor do que tem disponibilidade, então eles querem forçar que isso é uma metade, tá? Forçar que esses projetos eles venham a ser executados. E ainda conclui, o ritmo de crescimento da demanda por energia foi menor que a oferta potencial de novos projetos. Isso aí limitou a viabilidade comercial. A segunda decorrente da primeira é que a disputa pela garantia de acesso ao sistema de transmissão
trouxe falta de previsibilidade quanto à definição de cronogramas factíveis de implementação. Ou seja, o sistema de transmissão fica à espera, mas acontece que não há a energia a ser colocada. Até tem um certo sentido aí nessa reivindicação, né, que é colocada por conta dessa justificativa em relação ao estoque. E a medida provisória, ela também visa eliminar o referido estoque de projetos, aquelas iniciativas que não tenham, ou seja, quer retirar aquelas iniciativas que não tenham uma capacidade mínima de viabilidade. O impacto deletérico do ajuste desses 41% para o estado do Amapá nas contas tarifárias de energia elétrica sobre o orçamento das famílias locais é um dos fatores que eles estão avocando como fundamental para que esse processo entre em caráter de urgência. E ainda a medida provisória, ela, por conta desse aumento que nós vimos, né, que se forem revertidos os empréstimos, isso vai promover aqui uma redução de 3,5% nas tarifas de todos os consumidores já a partir de 2024. Então, lá na outra banda, né, tem isso, a ideia de que, pelo menos na questão de energia elétrica, haja uma redução não impactando num possível crescimento inflacionário para o ano de 2024. Ou seja, o impacto real é sobre o setor aqui de geração. O setor de transmissão ele é dependente, mas isso aí, se caso os projetos eles venham a pleno, por óbvio, né? Porque tu precisa fazer a transmissão. O que eu estou vendo nisso aí, nessa questão toda, é mais uma daquelas medidas do governo que busca, entre outros aspectos, destravar esse mercado, mas tentando colocar outros players no lugar. É o que eu tenho observado que o governo tem feito, a gente olha com uma certa atenção e basta ver aí quem são os players que têm vencido, pelo menos, né, nos leilões que a gente tem acompanhado, os leilões de transmissão. Por que não tem saído leilões de geração? Um dos motivos é exatamente isso que a gente está vendo aí. Existe um estoque de projetos que precisam sair. Então, o governo aparentemente quer alavancar o processo econômico através desses novos projetos, ainda que sejam locais, aplicar naquelas regiões, principalmente aquelas regiões que é de interesse político, e, no caso de não execução, ofertar essas possibilidades para novos players que, a meu ver, também são do interesse do governo. Se você, por exemplo, tem ou conhece alguém que coloca energia solar residencial, dá uma olhada ali, principalmente no conversor, qual a empresa que é a fornecedora. Então você mais ou menos vai entender o que constitui toda esta estrutura. Então é o que eu vejo sobre isso. O impacto é sobre as empresas de geração, porque elas vão ter que tirar os seus projetos do papel, ou elas vão ter que abandonar dizendo que não tem viabilidade, e isso aí vai ser entregue a outras empresas aí, conforme mais ou menos eu tentei dar a interpretação aqui. Pelo menos é o que eu tenho observado. Mas fico curioso para saber a sua opinião, como é que você observa isso, coloque aqui embaixo, faça o seu comentário, para que a gente possa dividir, porque, como eu digo sempre, eu não sou o dono da verdade. É importante nós entendermos uma interpretação como um todo, para verificar assim se as coisas que nós entendemos elas vão numa direção mais ou menos de acordo, porque quando a gente tem uma convergência é mais fácil a gente entender o mercado como um todo e melhoram as nossas decisões para as nossas carteiras. E, dito isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.